Boa noite, pessoal. Eu não sei se eu estou ao vivo ou não. O YouTube mudou um pouquinho o sistema aqui. Eu não sei se eu já estou aparecendo ao vivo. Se eu estiver ao vivo, me fale se a imagem está boa e o som está bom também, o que eu estou falando. Tá? Se o microfone, estou perto do microfone. O microfone está ligado. Ok, então a Dulce está falando que sim. Boa noite para todos vocês que entraram na sala. É um prazer estar com vocês, gente querida. Ok, o Roberto está falando que a imagem e o áudio estão perfeitos. Vamos dar início, vamos dar início a nosso encontro. Nosso encontro todas as terças-feiras, um encontro sobre a EFT. Né? Eu estou gostando muito desses encontros, e vocês? Aliás, hoje eu queria fazer algo mais interativo. E quem tiver uma ideia, uma sugestão para o nome desses encontros, bota aí no texto, vamos ver se a gente acata a sugestão, tá? Mas então, uma boa noite para todos vocês que já estão entrando muita gente na sala. Eu não peguei logo do começo, eu sei que a Sueli entrou logo no começo. Sueli, a Rosário, a Sheila, a Solange, o Roberto, a Vera, a Dulce, o Guilherme, a Cida, a Lúcia Maria, a Geinara, a Cida, a Ana Oliveira, a Edna, todos vocês que estão entrando na sala, uma grande boa noite para todos vocês, um grande abraço, gente querida. Estamos mais uma vez aqui no nosso encontro da EFT. Estava lendo aqui a sugestão, quem quiser dar uma sugestão do nome do encontro, vamos ver se a gente acata, tá bom? Eu prometi na semana passada, quem me acompanhou na semana passada, eu prometi mostrar algo especial hoje, né? Eu não me lembro exatamente o nome que eu falei, mas era algo, não era fenomenal, mas era especial. Então, a responsabilidade minha é muito grande de, de dar algo especial para vocês. Eu quero mostrar algo muito especial para vocês. Tá? Primeiro, a apresentação da própria técnica da EFT, para quem não conhece, técnicas da libertação emocional, aquelas batidinhas leves, toques leves nos pontos da acupuntura. Isso traz uma energia, traz um fluxo de energia muito melhor. E quando nós estamos fluindo, as energias estão fluindo, tudo flui na nossa vida. Tá? Então, esse é o principal. Eu dei o título da aula hoje de As 3 razões que você deve aprender a EFT. Exatamente é isso que eu queria falar sobre essa questão especial, esse tema especial dessa noite de hoje. É que eu estou formando um grupo para aprender a EFT chamado Curso de Formação Completa em EFT. É um curso online, vai ser um grupo online, e eu estou fazendo uma grande oferta. Essa oferta só vai ter quem quiser entrar no grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link. Entra lá, entra no grupo de WhatsApp e amanhã vocês vão ficar sabendo da grande oferta que é o trabalho de aprender o curso de formação completa em EFT. Ok? Essa é a grande surpresa da noite, nós vamos falar um pouco sobre isso. Tá? E eu vou explicar agora sobre as 3 razões por que você deve aprender a EFT. Quando eu listei as 3 razões, eu juro que não foi fácil saber quais eram as 3 mais importantes. Não é fácil. Eu listei pelo menos umas 10 razões. Tá? E as 10 razões têm importância, são todas importantes. Então, eu vou falar sobre as 10 razões. Talvez dentre essas 10 eu coloque 3 mais importantes, tá bom? E também, diferente das outras aulas,
que eu pedi para vocês não colocarem perguntas logo no começo, para a gente fazer o exercício primeiro e depois as perguntas. Dessa vez eu quero fazer mais interativo com vocês e eu quero que vocês façam perguntas e comentários. A partir das perguntas, alguém pode apresentar um problema, uma questão, e a partir disso nós fazemos o exercício, tá legal? Tá? Ok, então, gente, antes de começar, deixa eu ver se tem alguma pergunta já aqui. Tem boa noite para todos vocês que estão entrando na sala, uma boa noite, uma grande boa noite para todos vocês, né? Ok. E sobre esses encontros da terça-feira à noite, nós temos para o próximo, até o final do ano, nós temos ainda mais duas, porque nós temos a próxima terça-feira, que é dia 11, e a outra terça-feira, que é dia 18. Depois, a outra terça-feira vai ser dia 25, dia de Natal. Eu não vou poder comparecer para esse encontro, não vai ser possível. Mas nós temos mais 2 encontros antes do final do ano. Então, eu coloquei aqui, eu acho que a ideia é na próxima semana, nós falamos sobre o estresse do final do ano. Sempre final do ano é estresse, sempre aquela obrigação de fazer correr para terminar coisas inacabadas do ano, e aquela pressão de cumprir certas coisas novas no ano seguinte, é muito estresse. Então, nós vamos falar sobre isso semana que vem, valeu? E a outra semana, uma semana antes do Natal, nós vamos falar sobre EFT para um próspero ano novo. Tá? Eu acho que são 2 temas muito interessantes, muito legais. Fique em contato aqui na próxima terça-feira, daqui uma semana, e depois daqui 2 semanas também, tá bom? Fique comigo. Ok, gente. Então, voltando a falar de novo dessa oferta especial, quem não está ainda no grupo de WhatsApp, entra no grupo, você não vai se arrepender. Não tem nenhum compromisso, mas você vai poder participar de um grupo especial de curso online, formação completa da EFT, com um desconto especialíssimo. Isso que é o importante. Tá? De um modo geral, eu sempre dou esse curso online completo. Tem alguns de vocês, provavelmente alguns de vocês aí na sala, já são meus alunos desse curso. E eu não dou desconto. Ele tem um preço, eu não dou desconto. Mas para esse final de ano, como o ano está terminando, a gente fez um grupo no WhatsApp. Quem participar do grupo do WhatsApp tem a possibilidade de obter um grande desconto, mas um enorme desconto. Então, vá correndo, clica ali no link que está embaixo da descrição do link e entra no grupo de WhatsApp. Tá legal? Ok. Então, vamos lá, gente. Antes de ler as suas perguntas, eu sei que a Edna já está fazendo uma pergunta, a Sueli também. Tá? Eu vou responder essas perguntas logo, mas deixa eu falar sobre as principais razões para a gente aprender a EFT. Valeu? E como eu falei 3 principais razões, mas no final eu listei umas 10 razões e posso tentar convencer vocês, eu posso ficar aqui a aula toda tentando convencer vocês por que vocês têm que aprender a fazer a EFT. E uma coisa interessante que já vou deixando logo de cara é que muitas vezes nós pensamos, eu já sei fazer EFT. É aquelas batidinhas assim, ó. Mas eu vou falar um segredo para vocês. Essas batidinhas, a gente aprende em 5 minutos. Não é muito segredo isso. O maior segredo é se autoconhecer. Então, por isso, esse curso de formação completa em EFT é um curso de transformação, vai do A ao Z, e ele trabalha toda uma transformação para nós nos autoconhecermos. Porque, no fundo, a técnica é muito simples. A técnica é simples.
Agora, existe um componente muito complicado, sabe qual é? Eu quero ver quem sabe qual é o componente complicado. Escreve aí. Escreve aí qual o componente complicado. A técnica é muito simples, a solução é muito simples, a cura é muito simples, mas tem algo muito complicado. O que seria? Vamos ver quem pode acertar. Quero ver quem vai acertar. Escreva aí. Estou esperando a resposta de vocês. Vamos ver quem responde. Tem uma questão muito complicada que atrapalha tudo. O Kids do YouTube fala que é complicado é o contexto. Não. Sim e não. O contexto sim complica. A Esmeralda fala que é difícil saber os porquês. Também não. Autossabotagem? Também não. Identificar o bloqueio? Também não. Tudo isso atrapalha. Mas o fator complicante, o maior fator complicante, sabe o que é? Somos nós mesmos. Nós somos complicados. Então, por isso, se a gente não aprende a conhecer nós próprios, se nós não aprendemos a compreender nós próprios, nós não vamos identificar os bloqueios, nós não vamos ver as nossas autossabotagens, nós não vamos saber os nossos porquês, como vocês falaram aí. A gente tem que aprender a se autoconhecer. E nós somos muito complicados. Por que nós somos complicados? Por causa dos nossos diferentes pontos de vista, as nossas diferentes interpretações da vida. A vida, a gente complica a vida, a gente é fabuloso em complicar a vida. Então, por isso, voltando... Tem gente colocando coisa muito legal aí. Olha, a Solange falou que para mim é o comando. São coisas muito interessantes que eu vou tentar responder logo mais para vocês, tá? Eu quero que vocês saiam dessa sala aqui sem dúvida nenhuma, tá bom? Mas, voltando lá, então eu sei que o Roberto já passou aí o link que leva direto para o grupo. Volta lá nesse link. Quem não participou ainda do grupo, quem não está participando ainda do grupo, participe, porque é uma oferta única e especial do curso de aprender a EFT. Como eu falei, repetindo, fazer essas batidinhas aqui, olha, é muito simples. Em 5 minutos a gente aprende. Aprender os comandos, como a Solange falou, falar os comandos também não é tão complicado. É falar apenas aquilo, extravasar aquilo que a gente sente por dentro. O difícil é conhecer a nós próprios, para nós sabermos o que está acontecendo conosco, o que está interferindo, o que está atrapalhando, o que está nos bloqueando na vida. Isso tudo, o curso de formação completa em EFT tem esse objetivo de levar o aluno do zero a um autoconhecimento e autotransformação. Por isso que eu falo, advogo e repito a importância da gente aprender a EFT mais a fundo. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Ó, tem gente que diz, a Eunice falando que faz EFT todos os dias. Me sinto outra pessoa. Parabéns, Eunice. Realmente parabéns. A EFT transforma, como eu sempre costumo dizer, a EFT desata os nós, né? Ela desata os nós, então é maravilhoso. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu falar primeiro sobre as razões principais que a gente por que a gente deve aprender a EFT, ok? Antes de mais nada, eu gostaria, se você ainda não deu um like aqui no nosso encontro, dá um like, não esqueça de dar um like,
Não é por vaidade minha, não. É simplesmente porque o YouTube sempre valoriza mais aqueles vídeos que tem mais like. Então dá um like aí que a gente vai gostar. Tá legal? E também se quiser compartilhar com um amigo, compartilha. Se quiser se inscrever no meu canal, se inscreva, que aí você vai sempre estar em contato com esses encontros da EFT. Valeu? Então vamos lá. Vamos nas nossas razões. A primeira razão, talvez a mais importante, a razão mais importante, a primeira, básica de tudo é a EFT libera o estresse. E se nós formos ver, se nós formos analisar, 80% dos nossos problemas é estresse. Exatamente, a Eunice está falando aqui, a EFT deixa a vida leve. Exatamente isso, Eunice e todos vocês, queridos participantes desse encontro. A EFT libera esse estresse. Se a gente tirasse esse estresse da nossa vida, 80% dos nossos problemas emocionais e de saúde física, saúde emocional e saúde física. 80% desses problemas estariam resolvidos. Parece bastante, né? Eu falando assim, parece presunçoso, mas é mais ou menos isso mesmo, tá? Parte de grandes e grandes problemas da nossa vida são por causa do estresse. Então, a EFT, como é que ela libera esse estresse? Ao fazermos esses toques aqui, nesses pontos, enquanto estamos focando no estresse em si, no que está nos perturbando, nós vamos acalmando, vamos trazendo mais serotonina, vamos abaixando o nível de cortisol. Tá? A EFT abaixa o nível de cortisol. Aliás, tem um estudo científico até muito engraçado, foi muito engraçado. Não sei se eu já contei isso antes. Talvez eu tenha contado no nosso primeiro encontro. Mas houve dois médicos, dois cientistas, eles foram fazer um estudo científico sobre a EFT. Eles queriam ver o nível de cortisol no sangue. Olha, quem não sabe, cortisol é o hormônio da defesa, é o hormônio da tensão quando você fica tenso. Você fica tenso porque você pressente um perigo. Toda vez que a gente pressente um sinal de perigo, a gente fica tenso, o nosso cérebro produz cortisol exatamente para nos proteger. Né? É aquela sensação de tensão, a sensação de que, opa, peraí, tem perigo aí, alguma coisa vai acontecer. Aí você se protege, é uma maneira de proteção. Mas, apesar de ser uma maneira de proteção, imagina quando você fica tenso o tempo todo. Você sempre fica com um nível de cortisol muito alto, um nível de adrenalina muito alto. Isso não faz bem para a saúde. Então, esses dois médicos cientistas, eles pegaram um grupo de voluntários e tiraram sangue para medir o nível de cortisol desses voluntários, antes e depois da aplicação da EFT. E aplicaram a EFT para o estresse, especificamente para o estresse que cada um estava sentindo. Bom, aí eles tiraram o sangue e mandaram as amostras de sangue para o laboratório fazer o exame. E nada do resultado do exame vir. O resultado não vinha. Aí um dos médicos ligou para lá e falou, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo porque os resultados não vieram ainda? Aí o laboratório se desculpou e falou, olha, me desculpe, eu não sei o que está acontecendo. Nós até trocamos a máquina, achamos que era um erro da máquina, porque o nível de cortisol antes e depois abaixou, 5 minutos depois abaixou drasticamente, não é possível. Não é possível, o nível de cortisol abaixou mais que 30%, em alguns casos mais de 40% em 5 minutos, isso não é possível. Nós achamos que era um erro da máquina, mas não é o erro da máquina, nós não sabemos o que é. Aí esse médico cientista começou a rir e explicou o caso para eles. Falou, não, nós estamos fazendo um teste exatamente com a aplicação da EFT. E aí virou uma prova científica de como, ao fazermos a EFT, nosso nível de cortisol abaixa de 30% a 40%, depois de 5 minutos, nem depois de 5 minutos,
de aplicação da EFT. Por isso, essa é uma das principais razões porque você deveria fazer a EFT, e se você não sabe fazê-la, uma das principais razões porque você deve aprender a fazer a EFT. Porque nossa vida está cheia de estresse, não é? Nós estamos, o nosso dia a dia, 24 horas por dia, mais ou menos, a gente está em estresse. Então, essa é a principal razão de nós aprendermos a EFT, tá? Eu anotei aqui, deixa eu falar outras, alivia o estresse, e, consequentemente, também, além de aliviar o estresse, alivia o medo. Porque o medo é aquela tensão. Nós somos dirigidos pelo medo. Infelizmente, nós somos dirigidos pelo medo. Alguma coisa vai nos acontecer. Alguma coisa vai acontecer com a gente está sempre em tensão, sempre com ataques. Isso pode ter surgido de situações do passado, situações ainda da nossa infância, mas vem ainda, são heranças ancestrais, ainda de quando nós éramos animais macacos, ainda que vivíamos na árvore. Que nós tínhamos que ir atrás da comida, como qualquer animal selvagem, e com medo de algum ataque de algum predador. Então, nós temos sempre esse medo de que o que vai acontecer conosco, e quanto mais paulada a gente recebe na vida, que são os nossos traumas da vida, pior é a nossa atitude, né, nossa atitude de tensão, medo, etc. Então, a EFT alivia o medo, dá mais confiança, deixa a gente mais confiante, deixa a gente muito mais seguro, alivia medos, desde medos simples, pontuais, como, por exemplo, eu posso dizer, eu tenho medo do escuro. Olha, eu tenho razão de ter medo do escuro. A minha razão, eu tenho minhas respostas, por que eu tenho medo do escuro, por exemplo. Aí eu faço a EFT e eu começo a ver que não preciso ter tanto medo do escuro. Eu começo a ter uma outra percepção na vida. Aliás, essa é a terceira razão por que você deve aprender a EFT. A terceira razão é que a EFT rebobina os canais do cérebro. Nós estamos com os canais já muito condicionados. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do medo do escuro. Eu estou com medo do escuro, então eu fico... Quando está escuro, meu canal cerebral, meu canal neurológico já vai para o medo. Porque alguma coisa vai acontecer lá. Pode ser assim, tipo um bicho-papão, um perigo à vista, alguma coisa assim. Então, eu tenho esse medo. Tá? Então, para qualquer coisa, seja para o medo do escuro, seja para o medo de falar em público, medo de dirigir automóvel, medo de viver, ou medos mais pontuais, como medo de barata, medo de lagartixa, medo de altura. E quem não tem esse medo? Quem não tem esses medos? Então, a EFT, ao nós fazemos os toques assim, nós estamos rebobinando, nós estamos trazendo mais segurança. E dessa maneira nós estamos rebobinando os canais neurológicos do nosso cérebro. Isso para qualquer coisa, gente. A gente pode dizer, não, eu não tenho medo de nada. Mas alguma coisa lá no fundo, no inconsciente, a gente tem medo. Medo de ganhar dinheiro, por exemplo. Você pode reclamar de, minha vida está uma pendura, eu não consigo ganhar dinheiro, não sei por quê. No fundo, é algum medo. No fundo, tudo é algum medo. Então, nós temos que rebobinar esses canais neurológicos, ao invés de medo, trazer segurança. Tá? Aqui a Dulce está falando que a colega dela está com medo, pânico da morte. É por isso que eu digo que a gente tem que aprender melhor a EFT, tá, Dulce? Porque esse pânico tem sua razão de estar lá. Digamos que uma pessoa tem medo, a sua colega você disse que sua colega tem pânico da morte. Tem alguma razão, alguma coisa aconteceu na vida dela que criou essa insegurança nela. Então nós temos que, ao fazermos a EFT, darmos os toques nos pontos assim,
Nós estamos dando carinho a nós mesmos. Estamos dando conforto, segurança. E isso é essencial para nós tratarmos o medo. Tá? Então, vai de novo aqui o conselho, aprenda melhor como aplicar a EFT, porque dessa maneira você vai conseguir tirar esses ataques de pânico. Às vezes pode ser resolvido muito rapidamente. Muitas vezes está o buraco mais embaixo, a gente tem que ter mais persistência, fazer a EFT mais ou menos todos os dias para tranquilizar. Mas vai por mim, dá certo. Tá legal? A sétima está falando da sensação que tenho, aproximadamente esta, uma asepsia psicológica ao praticar a EFT. Exatamente. Você fica limpo, tá? Você fica limpo mesmo, ok? Então, essas são uma das razões principais sobre por que aprender a EFT. Porque nós estamos tão condicionados a pensar em certas coisas, nossos pontos de vista, nosso condicionamento, nossas crenças limitantes são tão fortes que, por exemplo, eu posso ver uma barata e posso entrar em pânico. De repente, o colega seu do lado está falando que besteira, medo de barata. Barata pode ser nojenta, mas não precisa ter medo. Ele está falando isso porque ele próprio não está passando por esse pânico. A gente tem que respeitar quem tem medo de barata, por exemplo, né? A Rosângela falando, eu tenho síndrome do pânico. Então, Rosângela, eu recomendo você ir um pouco mais fundo. Acho que foi com você mesmo que eu falei semana passada. A primeira coisa a fazer é respirar. Faz a EFT e vai inspirando e respirando, só pensando na respiração. Isso é o mais simples, é o que eu posso falar assim para você agora, rapidamente aqui, nesses breves minutos do nosso encontro. Mais profundo, eu sugiro você aprender mais profundo num curso de EFT, porque no curso a gente vai aprender a abrir as portas desse medo. O que poderia estar causando isso? A gente vai lá no passado, a gente vai, a gente vai conversar conosco como crianças, na nossa época de criança, e curarmos as nossas feridas do passado. Isso é magnífico. Isso é um trabalho muito bonito, um trabalho muito legal, que exatamente a gente faz aprendendo a aplicar a EFT. Tá? A Nívia falando, ó, tenho medo do escuro, tá vendo? Eu dei esse exemplo do medo do escuro, apareceu a Nívia falando. Tá? Então, quando você disse que tem medo, você tem 29 anos agora, mas você tem medo do escuro porque quando era criança via coisas estranhas. Então, é exatamente isso. Você tem que aprender a ir lá na época de criança e dar conforto para essa criança assustada, que lá no seu inconsciente ainda está perturbando você. Então, nós damos conforto a essa criança. Nós merecemos isso, tá, Nívia? Você merece essa segurança, a, a Rosângela merece também muita segurança, todos nós merecemos. E mesmo que você tenha, digamos, você tenha um medo que você fala, eu tenho vergonha de ter esse medo, né? Imagina eu, homem, 40 anos, com medo de barata. Eu já peguei cliente assim, né? Cliente assim, eu tenho vergonha de dizer que eu tenho medo de barata. Vários clientes assim, homens. Tá? Mas não é para ter vergonha, é para ter compaixão, é para ter carinho, cuidado, ok? Então, essas são grandes razões para a gente aprender a EFT. A EFT para o medo. A EFT rebobina o cérebro. Quando eu falo rebobinar o cérebro, é uma maneira bonita e gentil de falar que a EFT faz uma nova lavagem cerebral para o bem. Tá? Porque nós estamos tão condicionados, por um lado, para coisas ruins, coisas limitantes, coisas negativas, por que não aprendemos a olharmos as coisas mais positivas? Né?
Ok, gente. Então, essas são 3 razões, mas tem várias outras ainda, tá? Uma das razões de você aprender a fazer EFT é porque é uma ferramenta na sua mão, na ponta dos seus dedos. É uma ferramenta na ponta dos seus dedos de fácil aplicação e de rápido resultado. Quer coisa mais incrível que isso? E barata. É barata. Você vai lá, a qualquer momento do dia você faz. Tá? E você não precisa gastar muito dinheiro. Aliás, falando em gastar muito dinheiro, quem entrar no grupo de WhatsApp vai ter uma oferta super especial, baratinho. Muito barato mesmo. Tá legal? Então, eu falei sobre a EFT alivia o estresse, alivia o medo, alivia emoções negativas. Sabe aquela situação de você andar pela rua, você andar no seu dia a dia com uma nuvem negra em cima da cabeça, falando, eu sei que não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo, porque você está num ciclo negativo de pensamentos negativos. Esse ciclo de pensamentos negativos tem razão de estar lá. Foram pauladas que você recebeu na vida. Então agora é hora de rebobinar isso e trazer uma visão mais positiva, trazer o sol. Ao invés da nuvem negra em cima da cabeça com raios, trovões e tudo mais em cima da cabeça, você simplesmente fala, você simplesmente começa a ver algo mais positivo, tá? Então, a EFT alivia emoções negativas. Emoções, por exemplo, das mais variadas possíveis. Emoções negativas, por exemplo, eu tenho raiva de tal fulano, raiva de tal situação, raiva de mim mesmo. Então, antes da gente dizer eu não posso ter raiva, a gente faz a EFT naquele comando simples e mágico. A gente bate aqui no ponto do lado da mão e fala, mesmo que eu sinta raiva por causa disso, disso e daquilo, eu ainda assim me aceito como eu sou. Olha só, você não está, quem conhece a EFT sabe disso, a gente não está negando a raiva. Porque tentar negar a raiva é como tentar parar, como fala, tapar o sol com uma peneira. Você não consegue. A raiva persiste, porque tem um fator incitante lá, né? Então não vale isso. Nós temos que aceitar a raiva, nos aceitarmos apesar da raiva. E aí a coisa flui, a raiva vai embora. Então, emoções negativas como raiva, medo, rancor. Que outras emoções negativas pode ter? Ansiedade, né? Todas essas e as suas variações, tudo isso pode ser aliviado, muito aliviado e eliminado quando a gente pratica a EFT. Tá legal? A EFT também alivia dores físicas. Quantas dores físicas a gente não pode aliviar com a EFT? Muitas. Eu falei na semana passada, quem não viu a aula da semana passada, volta lá, está gravada, tá? Pode ir lá e você vai ver, tá? Como a gente pode aliviar as dores físicas. Uma vez, por exemplo, eu comecei a ter uma dor de dente terrível. Eu nunca tinha tido dor de dente. Aquele dia foi uma dor de dente terrível, terrível. Era sexta-feira à noite, eu não podia correr no médico, no dentista. Eu estava na Alemanha, não podia nem ir numa farmácia se eu quisesse para tomar um anti-inflamatório, um antidor e coisa assim. O que eu fiz? Eu fiz a EFT, pensando na dor, focando na dor. Ai, essa dor de dente, ai, essa dor de dente, essa dor de dente, ai, essa dor de dente. Levou uns 20 minutos, mas depois de 20 minutos, a dor, puf, anestesiou. Eu sentia que tinha alguma coisa lá, mas eu sentia anestesiada. E assim a gente vai trabalhando em várias dores da nossa vida. Dores físicas e dores emocionais. Tá legal? Então a EFT também alivia dores físicas e emocionais. A EFT apaga traumas passados. Muitos traumas que estão lá presos no nosso inconsciente, ou mesmo no nosso consciente, no nosso racional. Nós temos traumas, situações que aconteceram na nossa vida,
Então, no curso de formação completa em EFT, eu também ensino como você vai e encara esses traumas. Existe uma técnica chamada técnica do filme. Você passa um filminho na cabeça. Passa esse filminho na cabeça como se fosse um telespectador. E você se alivia do trauma. Isso é tão importante, porque há tantos traumas na nossa vida. Traumas com T maiúsculo, traumas com T minúsculo. A EFT alivia o trauma. Tá? A EFT traz liberdade emocional. Quer algo mais valioso que isso? Liberdade emocional. Né? Com certeza, gente, com certeza vocês, se praticarem bem a EFT, se aprenderem bem a fazer a EFT, vocês não serão mais a mesma pessoa. Não serão mais a mesma pessoa, porque traz uma nova liberdade que não tem preço. Ok? É por isso que costumo falar, a EFT desata os nós. Os nós da nossa vida, a EFT desata, ela libera, ela tira os bloqueios, ela tira os conceitos. Você fala, que besteira, eu estava preso nessa situação, que besteira. Isso é típico quando a gente aprende, quando a gente faz a EFT. A gente começa a ver situações passadas, a gente começa a ver como se fosse besteira. Tá? E, por fim, a coisa mais linda, mais magnífica, a EFT abre as portas para um mundo de possibilidades. Você já imaginou você estar com a porta fechada e você abre a porta? É um mundo de possibilidades novas para você? É um mundo novo, assim como nós vamos entrar no ano novo agora de 2019, a gente tem um marco, né? O marco do Réveillon, o marco do ano novo, o marco para um novo começo. A EFT é esse novo começo a cada instante. Nós podemos recomeçar a nossa vida a cada instante. Por isso que eu sempre falo com a EFT, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Que tal essa? Legal, né? Então, essas são as razões importantes porque a gente deve aprender a fazer a EFT. E talvez outro ponto importante também que em relação ao curso de formação completa é que se você quer aprender a ajudar outras pessoas, se você quer aprender a fazer a EFT em outras pessoas, e até mesmo que pensar em trabalhar profissionalmente com a EFT como terapeuta, esse curso é essencial para você. Pensa nisso, pensa na ideia do que você fazer, o que você pode fazer na sua vida de uma maneira profissional. Que tal ser um terapeuta na técnica da EFT? Você está fazendo um benefício enorme para o mundo. Então, por isso, o curso Formação Completa em EFT também é essencial para isso. Ok? Essas são as razões. Eu vou agora voltar lá desde o começo, responder cada um que falou, o que cada um falou, tá legal? E coloque alguma coisa, se vocês querem fazer algum comentário, alguma nova pergunta, vai colocando aí, mas eu vou lá no começo, eu vou ver o que alguém já falou, tá? Deixa lá no começo Bom, no começo o mundo falou boa noite, paz profunda, amém. Eu que dou boa noite e paz profunda para todos vocês. Desejo tudo de bom para vocês e muito bom humor para todos vocês, né? Sem dúvida nenhuma. Todo mundo, vocês são todos muito gente querida. Ok, vamos lá. Depois que o pessoal só falou em boa noite, boa noite. A Edna, não sei se a Edna está na sala ainda, mas ela pergunta: posso fazer EFT para outra pessoa? Pode, Edna. Você pode. Eu não sei se você está se referindo em ajudar outra pessoa próxima a você, você pode ajudar. Você faz em você e a outra pessoa faz nela. Vocês vão se trocando ideias dessa maneira, ou como se fosse um terapeuta, ou também junto com isso, também fazer como se fosse outra pessoa distante. É o que eu chamo de fazer a EFT à distância. Isso eu também ensino no curso completo, formação completa em EFT. Você pode fazer para outra pessoa, sim.
A Sueli pergunta, pode-se fazer a EFT sem colocar a avaliação de 0 a 10? Sueli, pode. Não precisa ficar medindo de 0 a 10. 0 a 10 é uma medida que se usa para facilitar. Às vezes eu não uso essa medida, mas eu sei medir o quando, de alguma maneira a gente tem que medir para ver, para entrar em contato com a situação. A razão da medição é para a gente entrar em contato com a aflição, com o sintoma, com a emoção. Tá? Então, a gente pergunta de 0 a 10 quanto é. Você pode perguntar de outra maneira. Você pode fazer de outra maneira. O importante é você entrar em contato com a emoção e, de alguma maneira, você medir isso. Tá? Não precisa ser de 0 a 10. Ok? A Márcia está perguntando, alguém pode me passar o WhatsApp? Eu acho que já foi passado aí o link do WhatsApp, não foi? Já foi passado, eu sei que o Roberto colocou o link. É só você clicar no link e você vai ter que se inscrever. É um pouquinho difícil, é um caminho que tem que fazer. Você vai no link e você recebe a, a, a entrada para o grupo de WhatsApp, tá legal? A Sheila respondeu. Clica nesse link que entra automaticamente no WhatsApp, tá certo. O Guga fala, boa noite, o FT precisa ser feito em voz alta ou pode ser feito mentalmente? Guga, não sei se você está na sala ainda, mas você pode fazer mentalmente sim, pode. Mas eu vou falar para você a minha experiência própria. Quando você fala em voz alta, é muito melhor. Porque você está mexendo mais forte as energias. Quando faz mentalmente, a gente sempre se retrai um pouco. Mas pode ser feito. Mas o resultado, quando se fala em voz alta, é muito melhor. Se tem situações que você não pode falar em voz alta, né? Você está perto de uma outra pessoa e tudo mais, você não vai falar em voz alta, então você faz mentalmente. Mas se você puder falar em voz alta, ótimo. E se você quiser extravasar mais, grita, tá? Pode dar muito melhor, ok? Mas você pode fazer mentalmente, sem dúvida nenhuma, ok? Ninguém deu sugestão para o nosso nome do nosso encontro, né? Deixa eu ver aqui. Solange está falando que a dificuldade é o comando. Já expliquei um pouquinho sobre isso, né, Solange? A Maria Aparecida fala, não sei também se ainda está na sala, Maria Aparecida, mas a Maria Aparecida fala, às vezes não consigo sentir que estou atingindo o objetivo. Deve ser por não me conhecer mesmo. Às vezes você não sabe se você está perto do objetivo, Maria Aparecida, porque você não tem claro o que você quer. Então, por isso, comece com objetivos pequenos. Porque senão aquela coisa assim, a gente fala, eu quero uma vida maravilhosa. Mas querer uma vida maravilhosa, quem não quer? Né? É muito amplo. Então, tenta separar e dividir essa vida maravilhosa em etapas. Por exemplo, para amanhã, o que você quer? Para depois de amanhã, o que você quer? Coloca em etapas. Aí fica objetivos claros. Quanto mais objetivo tiver claro, mais claro pode ficar o trabalho da EFT. Valeu? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A Sueli falando, mas os traumas não deixam a gente se conhecer. Interessante isso, Sueli. Não, os traumas não deixam, é verdade, mas se você ameniza esses traumas, você ameniza esse medo, você começa a se conhecer melhor. Tá legal? Então, por isso que eu falei, aprende a trabalhar a criança interior, conversa com essa criança traumatizada, com esse ser o seu ser inconsciente do passado traumatizado, e vai dando confiança para ele, e você vai se conhecendo.
A Josefa fala, o que fazer para tirar o medo de falar ou ler em público? Bom, o que fazer, a resposta é simples, é fazer a EFT, Josefa. Mas como fazer, tem dois caminhos. O primeiro caminho é um caminho muito simples, você entrar em contato com o medo e fazer até esse medo se abrandar. Imaginando você falando em público, aí toda hora você para, imagina você falando em público, ainda sinto medo, então você faz um pouquinho mais, tá? Isso é uma maneira mais externa de fazer, mas é bem possível que você tenha alguns fatores traumáticos que deixaram você presa de não poder de não conseguir falar em público. Então você tem que trabalhar o trauma. E para isso é que é um trabalho um pouquinho mais profundo que eu ensino no curso. Tá legal, Josefa? O que Distúrbio fala, posso usar mencionando meu marido? Pode. Tipo, manda. O problema é meu marido, né? Então você fala do marido, tô com raiva dele, tô com raiva dele. É isso que você quer dizer mencionando o marido? Você pode falar, sem dúvida. Se ele é uma questão de relacionamento, você pode falar sobre como está o relacionamento com ele dessa maneira. Tá? Nancy, parabéns. Você disse que, embora conheça há pouco tempo a técnica, se sente muito bem a fazê-la. Ótimo. A Josefa faz outra pergunta. Posso fazer o EFT para ajudar uma pessoa muito egoísta com as coisas? Josefa, você pode pedir a iluminação para essa pessoa, mas você não pode falar o que ela tem que fazer. Tá? Porque você está interferindo na outra pessoa. Então, não é que com a EFT a gente vai controlar o mundo e controlar as pessoas, não, tá? Não é bem assim, não. Ok? A Juliana falando que está na Inglaterra. Oi, Juliana. Não sei se você está na sala de aula ainda. A Inglaterra são 2 horas de distância daqui, 2 horas de diferença daqui. A Dulce falando sobre a sua colega com medo de pânico, já comentamos sobre isso. A Sétima falando da sensação que tenho é aproximadamente esta uma asepsia, ok, já falamos sobre isso. A Dulce falando, eu tenho medo de envelhecer. Ok, respeita esse seu medo de envelhecer, Dulce. E começa a fazer EFT para lhe dar segurança. A tal ponto que você fala, que besteira. Você pode chegar num ponto e falar, que besteira, eu posso envelhecer com garra, com, com força, com entusiasmo. Entende? Mas talvez tenha aquelas situações, aquelas crenças fortes, prendendo você, dizendo que velhice é ruim. Então você tem que mudar essa crença, de uma crença limitante para uma crença libertadora. E fazer você entender que velhice é muito bom, velhice é maturidade, velhice é sabedoria. É outra maneira de ver. Tá? A Nívia falando no medo do escuro, nós já comentamos sobre isso. A Sheila perguntando quantas vezes ao dia pode ser feita? Quantas vezes você quiser, Sheila. Não tem limite, não. Lógico que se você fizer com certas intensidades emocionais muito fortes, você não vai conseguir fazer muito por dia. Faz um pouquinho melhor, tá? O Guga está perguntando para quantas coisas podemos fazer EFT ao mesmo tempo? Você pode ter uma lista de coisas para fazer, Guga. Eu aconselho tentar, ao máximo, dividir a situação um por vez. Certo que muitas vezes uma coisa puxa a outra, tá? Mas tenta fazer um por vez, porque senão você se embanana todo, mistura tudo e não chega a lugar nenhum. Tá legal? Então tenta ir um por vez. Tenta escrever item por item e tenta ficar num item só, tá legal? A Giana está perguntando para o bruxismo. Desculpa, para o bruxismo a sequência é a mesma? A sequência é sempre a mesma. A sequência dos pontos, que você quer dizer, é sempre a mesma. O importante é atingir o que você está causando bruxismo. Muitas vezes, como você falou, bruxismo quer dizer ansiedade. Então, a sua ansiedade pode ser diferente da minha.
Então, nós temos que tirar o nosso estresse, tirar a nossa ansiedade, e, consequentemente, o bruxismo desaparece. Eu posso dizer por mim mesmo, eu tinha bruxismo forte, tinha que usar aquelas placas de acrílico. Quando eu comecei a fazer EFT, eu nem me lembro mais onde eu deixei a minha placa, não tenho mais isso. Tenho, às vezes, um pouco, mas é muito, mas muito, muito menor do que era antes. Tá? Então, é uma consequência de quando você trabalha no seu estresse, o bruxismo, a consequência vai embora. Tá legal? O Valdir pergunta o que há em termos de pesquisa em EFT? Muito. Tem muitas pesquisas em EFT, Valdir. Eu aconselho você, algumas delas, você pode entrar no meu site www.equilibriocontinuo.com.br e vai lá na questão de busca ali dentro do site e procura pesquisa científica. E lá tem pelo menos uma citação de umas 20. Eu sei que tem pelo menos umas 50 por aí. O meu site está defasado, tem umas 20, mas vale a pena você pegar lá. Tá legal? A Sueli fazendo uma pergunta sobre o curso. O curso é para nós mesmos ou para ser um profissional em EFT? Ambos, Sueli. Tem dois. O curso é dividido em 13 módulos. Os primeiros 9 módulos é básico para nós mesmos nos autoconhecermos. E os 3 últimos módulos já trabalha mais o lado profissional de ser um terapeuta. Tá legal? Então, o curso é o mesmo. A Marina Silva está perguntando, às vezes estou tão cansada da situação difícil que quero logo me deitar. Posso fazer o exercício deitada? Pode. Muitas vezes eu faço deitado mesmo porque eu estou com preguiça de levantar. Mas fique compenetrado, porque deitado você pode relaxar de tal maneira que você se dispersa. Tá? Mas pode fazer deitado sim. A Dulce falando, Rosângela, assista ao mini curso do professor Enéas. Pois é, maravilhoso. Legal, obrigado, Dulce, por ter falado isso. A Lúcia Maria falando, tenho medo de respirar e inspirar, não entendo. Aquilo que eu comentava, né, sobre inspirar e expirar. Você simplesmente começa, antes de fazer EFT, Lúcia, simplesmente faz uma meditação e medita na respiração. Medita na respiração, medita em soltar o ar. Só soltar o ar, porque né, instintivamente, automaticamente, você vai ter que inspirar o ar. Então, medita em soltar. E conta. 1, 2, 3, 4, 5. Vai pensando na contagem do som da respiração. Tá? Aí você não precisa ter medo disso. Eunice fala assim, fiz hoje EFT para a falta de fluxo em minha vida, em todas as áreas. O sentimento que me veio foi vergonha, tristeza e frustração. E fazendo EFT me veio uma memória quando criança, minha mãe... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Bom, eu não sei aqui, não consigo, acho que não deu espaço para você terminar a frase, Eunice. Mas é isso mesmo, a EFT vem memórias do passado. E vai fazendo a EFT até que a memória fique tranquila. Tá? Vai fazendo, é assim mesmo. Essa vergonha, tristeza, frustração é normal, tá saindo de você. Tá? Aceita ela. Aceita ela que depois vai se acalmando. A Sueli falando, eu tenho menosprezo e rejeição a mim mesma. Ok, Sueli, então por isso que você tem que trabalhar na autoaceitação. Começar a se aceitar apesar de tudo. Mesmo que eu tenha rejeição de mim mesmo por tantas e tantas razões, porque eu acho que eu tenho tantas razões para me rejeitar, eu ainda assim procuro agora me aceitar apesar de tudo. Trabalha nessa autoaceitação, essa é a chave do sucesso. Tá legal? A Dilma Rousseff, minha xará, minha amiga,
Dilma Rousseff está falando, Eunice, Calixto, você precisa curar a sua criança interior. Legal. Maria Aparecida, de novo, tenho medo de capetinho embaixo da cama. Um padre dizia quando eu era criança nas aulas de catecismo. Olha, você já tem a lembrança traumática aí, Maria. Maria Aparecida. Então, vai nessa lembrança traumática e tira o peso dessa lembrança. Tá? A tal ponto de entender que isso era a maneira do padre falar, você não precisa estar presa a isso. A mesma coisa para a Elisa. A Elisa pergunta, como posso fazer EFT para esquecer as lembranças muito desagradáveis? É uma maneira, se é muito desagradável, vá com cuidado, vá com calma. Por isso, isso é todo um curso, tem todo um módulo do curso que eu falo sobre como ir com calma nesses pontos. Não dá para falar assim logo de cara para você, mas vá com calma, vai aos poucos, é como um elástico. Se você tem um pequeno elástico aqui, você puxa ele rápido, ele quebra. Não vai puxar ele rápido, vai aos poucos. Aos pouquinhos, chega uma hora que o elástico está aberto, tá solto. Tá? Então também, não vai nessas memórias desagradáveis tão rápida, vá aos poucos, que uma hora você consegue liberar-se. Tá legal? A Eunice está falando, a memória que me veio foi quando criança, minha mãe viajou e não me levou. Então, você faz para essa memória, Eunice, faz um filminho dela. De novo a Dilma Rousseff, Dilma, minha amiga. Ela faz com o Ho'oponopono, ótimo, fazer EFT com o Ho'oponopono, muito bom. O Jacinto pergunta, uma fobia tratada pela EFT pode voltar? De um modo geral, não, viu, Jacinto? De um modo geral, não. Se voltou de alguma maneira, porque você não tratou todos os aspectos do problema. Por isso, no curso, a gente aprende também a tratar um problema sob diferentes aspectos. Porque, às vezes, o problema a gente pensa que já resolveu, mas ele tem várias camadas mais profundas. A Josefa falando, tenho muita dificuldade de encontrar o equilíbrio de acessar memórias para me concentrar nos estudos. Também, isso faz parte do estresse, Josefa. Trabalha o estresse que você vai ficar mais clara na memória. A Dulce falando, eu não tive mais a dor na coluna. Parabéns, Dulce. Eunice falando que já apagou muitas memórias com EFT. Parabéns, Eunice, legal. Deixa eu ver, já estamos acabando aqui os comentários e vamos fazer um exercício de EFT, tá? A sétima está falando, existem traumas. Agora eu já perdi tudo. Agora eu já perdi todo, não sei se vocês estão seguindo, mas... Vai ficar muitas perguntas. Agora eu já perdi toda a sequência Nós vamos fazer agora o exercício, vamos fazer um exercício juntos. E depois, quem quiser ficar na sala ainda, eu vou responder todas essas perguntas que faltam terminar, tá? Tem algumas perguntas que ainda faltam terminar. Tá legal? Então vamos lá, gente. Já que eu falei sobre a EFT, facilita o estresse, ajuda no estresse, vamos fazer um pouquinho para o estresse. Eu queria que vocês vão fazer um exercício rapidamente. Eu queria que vocês fechassem o olho agora, inspirassem fundo, soltasse, inspirasse de novo, soltasse, e entrasse em contato com aquilo que está causando estresse em você. Pode ser assim, tipo, eu não tenho tempo para tanta coisa, meu dia não tem, precisa de 48 horas, o dia só tem 24 horas, precisaria ter 48 horas. Isso é uma causa de estresse.
Pode ser assim, falta de dinheiro, pode ser preocupação com uma coisa ou com outra. Pega uma coisa específica, ok? Pegaram? Deixa eu ver o que vocês respondem para mim. Tá. Gente, tem mais perguntas aí, eu vou responder depois. Vamos fazer o exercício agora? Então vamos parar as perguntas e vamos fazer o exercício, tá? Entre em contato com essa onda de estresse, feche o olho, veja se você consegue sentir o estresse preso em alguma parte do corpo. Geralmente o estresse dá uma tensão na nuca, o estresse dá uma pressão no peito. Veja se você consegue sentir isso. Ok? E nós vamos fazer um exercício bem básico sobre estresse, tá bom? Vamos junto comigo? Vamos lá, vamos. Quem não conhece a EFT, me siga batendo esse ponto aqui do lado da mão. E vamos repetir de uma maneira genérica, mas eu quero que você entre em contato com o seu estresse, isso é importante, tá? E também entre em contato com a parte do corpo que você está sentindo o estresse, se é que você consegue fazer essa conexão com a parte do corpo. Se fizer, ótimo. Se não fizer, ótimo também, não precisa. Legal? Nós vamos lá, então. Repita comigo, se possível, em voz alta, aqui do lado da mão, no ponto do lado da mão. Vamos lá, mesmo que eu sinta esse estresse todo no meu corpo, esse estresse que é parte da minha vida, eu ainda assim procuro me aceitar e me amar profundo e completamente. Ok? Vamos repetir, mesmo que eu sinta esse estresse em meu corpo, estresse da minha vida, eu escolho agora aprender o caminho de soltar esse estresse e me aliviar por completo. Mais uma vez, continuando aqui, mesmo que eu sinta todo esse estresse em meu corpo, e eu tenho as minhas razões para sentir esse estresse, eu ainda assim escolho ficar seguro, tranquilo na minha vida. Inspira fundo, solta. Vamos lá na sequência dos pontos. Eu começo aqui no início da sobrancelha. Continua focando no seu estresse, tá? Esse estresse todo. Muitas demandas da minha vida. São muitas as exigências da vida. Pouco tempo. Muita coisa para fazer. Pouco dinheiro. Muitos problemas. É tanto estresse na minha vida. Continuando mais uma volta, tá? É tanta demanda. Essa vida moderna exige tanto da gente. Pudera que eu fique estressado. É natural que eu fique estressado. Eu fico tenso. E eu sinto isso em parte do meu corpo. Esse estresse que eu sinto no meu corpo. Tanto estresse no meu corpo. Solta um pouquinho. Isso já deve ter aliviado vocês um pouco. Lógico, não entramos no X da questão. Para entrarmos no X da questão, é melhor a gente aprender a EFT mais ao fundo. Mas então agora vamos fazer a última rodada
de uma maneira mais leve e positiva, tá bom? Eu escolho agora soltar todo esse estresse. Eu escolho abrir a porta para uma vida livre e leve. Eu escolho abrir essa porta para uma vida confiante e feliz. Eu escolho soltar todo esse estresse. Eu me abro para a possibilidade de viver a vida feliz. É seguro para mim poder viver essa vida leve e feliz. Eu escolho viver feliz. Solta a ar. Como foi, gente? Muito simples, muito rápido, não entramos em assuntos pesados, profundos, porque não dá para saber, ok? Nisso eu aconselho, de novo, fazemos um curso de EFT, tá? Eu queria que vocês dessem aí seus comentários aí no chat, para ver como foi o resultado do trabalho, ok? E mais uma vez, gente, eu convido vocês para entrar no grupo de WhatsApp. Amanhã tem a oferta super especial. Tá? Não esqueçam, entre lá. Oportunidade de ouro, gente, de ouro. E também convido vocês para a próxima aula, terça-feira que vem, que eu vou falar sobre o estresse do ano novo. Falando do estresse, está aí. Tá? A Dulce está falando muito bom. Oi, Aldimar, tudo bem? Falando muito bom também. Legal. José falando bom, maravilha. Legal, gente, muito bom que vocês gostaram. Eu fico satisfeito. Tá? Eu fico satisfeito. Ok? A Dulce falando que já sugeriu uns nomes para o grupo. Eu vou lá, Dulce. Agora, quem quiser ficar na sala ainda, que fez as perguntas e ainda eu não respondi, eu vou ficar até poder responder todas as perguntas, tá legal? Mas a aula praticamente já terminou. Quem quiser sair agora, saia. Uma grande noite, uma boa noite para vocês. Eu desejo tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita prosperidade e principalmente muito bom humor, gente. Valeu? Um grande abraço. Mas deixa eu voltar lá. O sol da primavera dizendo que chegou somente agora. Pelo menos chegou, né, o sol? Que maravilha, o sol chegando agora, iluminando a todos. Mas não se preocupe não, sol da primavera. A aula está sendo gravada, vai ficar nesse mesmo link dentro do YouTube. Tá legal? Deixa eu voltar lá onde eu parei. Acho que eu parei muito longe. A Josefa, voltando àquelas perguntas, não sei se a Josefa está na sala de aula ainda, tá? A Josefa falando, como posso usar a EFT para o desapego de tudo? O segredo, na verdade, Josefa, é desapegar-se de tudo, ter desapego do resultado. Então, se você tem apego a isso, ou aquele apego doentio, eu imagino que seja aquele apego doentio, trabalhe esse desapego. Como você está perguntando como, né? Aí tem que ver a natureza do seu apego. Se é um apego doentio, é um apego um interessante é a gente poder ter um desapego da vida, desapego das coisas e ao mesmo tempo também gosto pelas coisas. Isso que é incrível, tá legal?
A sétima está falando, existem traumas que possamos ter sem saber que o temos? Provavelmente sim, sétima, mas se você não sabe que tem, não precisa ficar buscando ele não, tá? Não precisa ficar procurando ele não. Se aparece algum trauma pesado da sua vida, se tem alguma coisa, faça FT para isso. Mas também não fique buscando que tem que ter trauma, tem que ter alguma coisa assim. Não, não precisa não, tá? Deixa esse trabalho para... Não precisa ter esse trabalho todo. Marina, minha pergunta pareceu tola, mas me responda, por favor, professor. A Marina está perguntando, minha pergunta pareceu tola. Não existem perguntas tolas, Marina. Todas as perguntas são incríveis. A sua provavelmente foi também, mas eu acho que eu já respondi. Não respondi? Se eu não respondi, me cobra. Tá? Me cobra mesmo, Marina, por favor. Adelaide perguntando, pode ser feito EFT diferente em um dia, por cada um para um objetivo? Com certeza, Adelaide. Pode ser no mesmo dia também. Você faz EFT 5 minutos para uma coisa, vê como tá. Depois vai 5 minutos para outra coisa. Você pode fazer assim também. Ou pode fazer um por dia, um item por dia. Faz uma listinha de vários itens e cada dia você faz um exercício para um item. Tá legal? A Kelly está perguntando: pode aplicar com a nossa mão a EFT em outra pessoa? Pode. Se a pessoa deixa, você pode sim, com certeza. A Dulce está pensando num nome. O Valdir pergunta: os pais podem usar EFT com os filhos desde a mais tenra idade? Podem e devem, Valdir, é muito bom. Pode fazer para o neném com leves toques, sem dúvida, né, para acalmar o neném. Se o neném está chorando por cólica, por exemplo, né, você faz e acalma o choro dele. Depois, se a criança já começa a crescer, ela começa a ter medos, medo de ir na escolinha, medo de brincar com os amigos e coisa assim, também faz de uma maneira lúdica, tá? Tudo tem que ser feito de uma maneira lúdica, não põe pressão pesada. Faça como se fosse uma brincadeira. As crianças respondem super bem para isso. Tá legal? Ah, a Iraí está falando, eu quero desenvolver meu emocional, me concentrar nos estudos, tirar pensamentos negativos. Sem dúvida, Iraí. Você faz uma lista dos seus pensamentos negativos e por que razão eles estão na sua vida. E aí vai fazendo EFT para tudo isso e vai limpando. Quando você menos se esperar, você tem um emocional muito mais positivo e muito mais feliz. A Sueli deu aqui uma sugestão do nome. Amigos em prol da EFT. Eu vou anotar aqui, Sueli. Obrigado pela sugestão. Oh, a caneta não está escrevendo mais. Me deixa escrever aqui. Amigos em prol da EFT. Bom nome, vamos ver. A Marina está falando renascer. Também muito bom nome. Obrigado. Depois a gente faz uma enquete para ver qual o nome melhor, tá legal? Iraí está falando, estou me sentindo muito bem estar participando de tudo isso. Valeu, Iraí, parabéns, realmente parabéns. Jacinto falou, fobia tratada pela FT pode voltar? Jacinto, eu já respondi essa pergunta para você, né? De modo geral, não volta, tá? A Dulce está falando renascer com a EFT. Legal, Dulce, renascer com a EFT. Legal, legal. Parabéns, vocês estão dando conselhos. Olha, agora perdi-me. Ai, ai, ai. Desculpa aí, gente, eu estou me perdendo aqui.
Desculpa aí que agora fica. Somos todos iguais. Sheila está falando somos todos iguais. Outro nome legal. Lúcia falou renascer com EFT. A Luísa fala, professor Enéas, será possível fazer EFT para limpar todos os traumas de uma vez só, para não estar a reviver sempre as situações e causar estresse? Sim, é possível, Luísa, mas tem que ver como você vai fazer isso, tá? Você não precisa, se você tem medo de reviver esses traumas, faça simplesmente por esse medo. E aos poucos, é como eu falei, aos poucos o elástico vai espichar e sem quebrar, você pode entrar nos traumas. Tá legal? Não precisa entrar naquele sopetão falando, não, para resolver tem que doer mesmo, tem que fazer mesmo pesado, não. Vá com calma. Vá com calma, Luísa. Adelaide falou, obrigada, já respondeu ao responder acima, como eu estou na Dinamarca, vou dormir. Boa noite, Adelaide, você está na Dinamarca. A EFT realmente deu à minha vida uma qualidade incrível, tudo de bom para todos. A Sheila falando, luz, muito boa sugestão, Sheila, muito obrigado. Eu estou anotando aqui, tá? Oi, Enéas, fazendo uma lista dos problemas, por onde devo começar? Pelo mais simples ou os mais complexos? Tanto faz, Marley. Marley está perguntando, fazendo essa lista, por onde começar? Dos mais simples ou os mais complexos? Tanto faz. Eu sugiro começar dos mais complexos. Se você consegue. Porque se você conseguir, você vai lá e de repente você já acaba com todos, resolve todos de uma vez. Tá? Mas se for assim tão complexo, tão difícil, que dá tanto medo, começa pelo mais simples. Por aí, tá bom? A Márcia está falando, preciso aceitar ficar 6 meses nos Estados Unidos, em Arkansas, porque meu neto vai nascer. Não gosto do clima de lá. Não, principalmente agora no inverno, né, Márcia? Nem da comida. Na verdade, não gosto de ficar longe da minha casa. Entro em depressão, seráfico. Márcia, você tem que trabalhar isso com carinho, tá? Vendo as coisas boas, fazendo a EFT para esse medo que você tem. Quando ficar mais calma, começar a fazer EFT para ver as coisas boas que você poderia ter no Arkansas, principalmente seu neto que vai nascer. Isso vai lhe dar força, não vai deixar você deprimida, vai lhe dar força e entusiasmo, não é? Então, faça EFT para isso, dois lados. Primeiro, faça EFT para tirar esse medo todo, esse asco que você tem do clima, da comida, do local, e depois fazer EFT para o lado bom, que com certeza, nascendo netinho, não tem nada, tem tudo de bom, né? Tudo de bom nascendo netinho. Márcia perguntando, será que eu consigo me libertar disso? Com certeza, Márcia. A Marli falando, gratidão, Enéas, a EFT está sendo um milagre na minha vida. Leio e releio sobre o assunto, às vezes penso que é um sonho. Choro de alegria. Parabéns a você, Marli, parabéns a todos vocês que estão aqui nessa sala. O que Distúrbio está perguntando, eu consigo alavancar a vida profissional do meu marido usando a EFT? Fazendo com ele, sim. Fazendo para ordenar para ele, não. Pega ele de uma vez e tenta conversar com ele, vê quais seriam os obstáculos que estejam no caminho e vai fazendo com ele. Tá? Mas assim, fazendo a EFT, tipo, eu quero que meu marido tenha uma boa vida profissional, eu quero que meu marido tenha uma boa vida profissional, isso não resolve, não. Tá? Então, acabou agora. O Guga perguntando, eu bocejo demais, por que isso? Muito comum isso, Guga, sinal de que você está se aliviando do estresse, aliviando das tensões. É muito comum o pessoal bocejar, é o mais comum, porque dá um alívio, a EFT dá alívio, tá? Ok, gente, de novo eu vou agradecendo vocês, vou desejo tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita prosperidade,
principalmente muito bom humor. Ficamos aqui na próxima terça-feira. Eu vou pensar aqui no nome dos nossos encontros e vou falar com vocês depois. Tá legal? E amanhã é o dia. Entra no grupo de WhatsApp que amanhã é o dia. Quem não entrou ainda, entra, tem um link aí. Valeu? Muito obrigado. Gente querida, uma boa noite para todos vocês. Valeu? Muito obrigado.